Olá, pessoas! Oi, oi. Hoje a gente não tá gravando um podcast, na verdade, né? Hoje é um O negócio que que a gente está diferente. fazendo, Marcos? O que que a gente está fazendo hoje, Marcos? Dani, fala pra gente o que a gente tá fazendo, Dani. Você que é muito... Nós estamos fazendo uma leitura de mapa coletivo. Uau! Novidade no nosso. Ouça agora o programa Leitura de Mapa Natal às Cegas. Novidade no nosso podcast, nosso canal, Único, nosso tudo. exclusivo, delirante. É uma leitura às cegas, porque a gente não conhece a pessoa. Quer dizer, três de nós não conhecem, porque a pessoa cedeu. Bom, sim, igual a Beyoncé. No caso, a pessoa colaborou assim com Cedeu a gente. nude astrológica, vamos falar a verdade. Isso. Cedeu, né? E a gente vai fazer uma leitura às cegas desse mapa. Então, veremos quem é será? essa pessoa e tudo mais, e todos os simbolismos. A nossa cobaia já foi previamente apelidada de Aqua Frozen pelo pessoal, porque, né, a gente não deixa de fazer um bullyingzinho, mas é com carinho, né? É um bullying com carinho. É um bullyingzinho A gente tem que- astrológico, com carinho, a gente vai fazer uma leitura séria, com respeito que a pessoa bebe, porque é uma seguidora, soube que era uma seguidora nossa muito querida. Então, que segue nossos posts e comenta tudo, né? Então vamos falar aqui da nossa seguidora querida. Vamos comentar então. Começa aí. Muito. Vai, começa aí, Marcos. Como que essa pessoa se enxerga? Vamos lá. Então, vamos começar delineando então um pouquinho o mapa, né? É importante a gente falar que o mapa traz o mapa é uma descrição energética, né? A gente pode também interpretar assim, simbólica das energias da pessoa. E então o que a gente vai ler aqui, vamos tentar ler aqui fazer uma leitura que vai representar uma leitura psicológica, né? De astrologia psicológica, o mais próximo possível aqui pela leitura do mapa dela. Bom, então, a primeira coisa que a gente percebe vamos falar do ascendente, vamos falar de signo solar, não porque a gente não é obrigado a nada. Ainda mais com essa pessoa de lua em aquário, mas vamos lá, né? O que acontece é que temos uma pessoa de ascendente em leão. Ascendente em leão. A gente está lidando com uma aqui que não está deixando quieto, né? Com três, só que a outra tá quieta. Uma tá comportada. Gosto muito de vocês, leõezinhos, né? Caminhando sobre o sol. Por quê? Porque leão, uma pessoa com a personalidade de leão, primeiro, veio no mundo para aparecer, não veio no mundo para se esconder. Apesar de ter umas outras questões aí que a gente vai lidando, né? Mas uma pessoa de ascendente em leão tem uma personalidade que chama atenção, aonde passa, né? Aonde aparece, né? E, obviamente, também pode ter umas características que a gente chama muito, muito claras na aparência física de leão, principalmente o cabelo, que é meio juba, né? Ou seja, esvoaçante, poderoso quando quer, né? Também pode ter, com o tempo, pelo menos, pode ter o aspecto da mão também muito parecido com a pata de leão, muito comum para as pessoas que depois de certa idade ter essa característica, mas é uma pessoa jovem, tem... Mão grande? A minha mão é grande. Sim, mãos leoninas, patas de leão. Minha mão é grande, ó, grandona, ó, bem grandona. Eu adoro ela por causa disso. Ó, que beleza! E que mais vocês têm? Ajuda aí, gente. Então, ascendente em leão. A que mais gente pode pensa falar? assim, Gente, né? tem Uma essa quadratura. canceriana. Tem essa quadratura de Plutão com o ascendente, ela deve ser meio cutucadora, assim, como fala? Eu diria que, assim, quem olha para ela... Intensa. Eu acho que intensa. Eu acho que esse Plutão, assim, no ascendente, faz um aspecto bem forte ali, né? Tá a 1 grau de distância, então tá bem forte, né?
Escreveu, não leu, o pau comeu. Eu acho que a pessoa deve ser meio 880 mesmo, sabe? Intensa, uma intensidade bem assim, principalmente na questão do raciocínio, que tá na casa 3 ali, né? Então, assim, não foi com as minhas ideias, tipo, te excluo, tchau. Mesmo porque, né, gente, tem um Martezinho ali bem próximo do ascendente, né? Então, é um leãozinho arretado, assim, é um leãozinho apimentado, né? E esse Marte aí também, né? Vocês sabem, vocês conhecem, né? Um ascendente em Marte. Né? Preciso nem falar, tô olhando pra um. Né? Então temos essa coisa. Alguém mais acrescentar alguma coisa? Não, eu ia dizer assim, né? A primeira coisa que a gente ia ter falado é que é uma pessoa canceriana, né? Aí, né, já faz toda aquela aura, né? Calma que a gente vai chegar lá. Uma pessoa sensível, uma pessoa, né, que é acolhedora, né? Às vezes até meio melindrosa. Aí tu olha, né, o ascendente e Leão, nada de introspecção nessa pessoa. Não, e uma oposição da Lua ainda, né? Assim, a Lua, que seria o regente do Sol, né, por ser canceriana e tal, e vai ser uma pessoa, né, toda, tipo, dengosa, né, acolhedora e tudo mais, a Lua tá fazendo uma oposição. Então, tipo, é como se fosse nada a ver com isso. Né? E uma Lua em Aquário, que é um signo seco e de ar, né? Então, é totalmente oposto da Lua. Totalmente racional, totalmente o oposto do estereótipo do canceriano, né? Ela diz que é de câncer, as pessoas com certeza dizem, tu é de câncer? Nada a ver. Não. Teu signo não bate com você. É a típica pessoa que vai dizer assim, nossa, a astrologia não deve funcionar, porque eu não me identifico com o que dizem do meu sol. E com certeza não. Porque assim, primeiro porque, né? Aí a gente falou muito bem, né? Já que o ascendente é Leão, quem rege o ascendente é o Sol, né? Então tá lá em Câncer, beleza. Sol em Câncer, tá bom. Só que esse Sol em Câncer ainda tem um detalhe, que ele está na casa 11, já traz uma Martezinha, traz um pinguinho de tinta aquariana, né? Em cima do Sol e em cima do ascendente dela, né? Porque diferente dos outros planetas, o Sol, ele meio que um pouco assume a casa que ele tá, né? Isso só acontece com o Sol, pelo que eu tô estabelecendo. Pode acontecer com o Sol. Eu julgo com o regente do ascendente. Com o regente do ascendente eu julgo sim. Traz uma... eu sempre digo, eu sempre acho que é bem assim, tipo, é como você misturar tintas, né? Você tem a tinta vermelha do Sol, você joga a tinta azul de Câncer e joga o amarelinho, um pinguinho da casa, que é de Aquário. E aí você vai ter uma cor diferente. Então é uma matriz, realmente, que já traz. Agora, isso tudo, que não é só isso, mas isso tudo está regido pela Lua em Aquário. Então essa pessoa esquece aquele horóscopo solar de Câncer e joga para Aquário. Que vai para Saturno, né? Da Lua em Aquário vai para Saturno, que está em domicílio ali na casa 6. Né? Mas a gente pode colocar, assim, para fechar, acho que a personalidade da pessoa, bem isso. Esse ascendente é forte, com uma quadratura de Plutão sendo intensa, com muita energia de Marte, né, no ascendente. Então vai ter aquela coisa meio de Marte, mesmo meio ariana, né? Porém, na essência, ela vai ter um pouquinho essa essência canceriana, assim, do cuidado e tal, mas isso vai ter muito contraste, porque vai ter o contraste de Aquário e vai ter lá aquela Lua completamente, vamos lá, né? Aí daí vem o fora de curso. Né? Fora de curso. Exatamente. Então essa Lua lá em Aquário vai ter, inclusive, uma nova quadratura com Plutão. Então esses sentimentos que ela vai ter com essa terceira composição da personalidade, né? Vai ter também essa coisa intensa, essa coisa, às vezes, até um pouco ruptiva ou extrema, talvez, pode ter seus momentos de estresse, principalmente na comunicação. Talvez essa Lua se expresse na comunicação de uma maneira um pouco intensa, vamos rápida, dizer assim. né? Talvez isso... uma ligação muito, né? Passou no coração, sai pela boca. Exatamente, vai sair... Eu poderia definir melhor. E ainda tem um trígonozinho muito interessante com
o Mercúrio, que a gente vai falar mais para frente, mas que também é uma questão, né? Ou seja, a gente está falando de um Plutão na casa da comunicação, mas ao mesmo tempo um trígono de casa 10, de Mercúrio em Gêmeos, que é um Mercúrio bem forte, né? Então também vai ter essa coisa desses sentimentos serem expressos de maneira rápida, talvez. Eu acho que uma capacidade de saber explicar o que sente, porque nem todo mundo sabe, né? Uhum. Ela tem um trígono ali e ela tem signos racionais, né? Então, provavelmente, ela tem dificuldade de lidar com o subjetivo. Ela provavelmente tenta trazer para a racionalidade esse mundo emocional e tem muita facilidade de trazer isso. Porque é um trígono, né? Um aspecto que flui. Sobre Exatamente. A questão da Lua e tudo mais, que eu peguei é que ela, às vezes, tipo assim, ela pode se sentir um pouco mais confusa na questão de expressar os sentimentos. Ela pode se entender muito assim, eu tenho domínio dos meus sentimentos, da minha emoção, eu tenho domínio uma independência emocional muito boa, e por isso, por estar ali também na casa 7, a Lua, né, em oposição a casa 1 ou ascendente, também fala que ela tem... Porque a Lua na casa 7... Peraí, deixa eu tentar me explicar melhor. A Lua na casa 7, ela tem uma questão de dependência emocional das pessoas. Mas por estar em Aquário, ela tem uma independência também emocional de estar ali com as pessoas. É como se ela quer estar junto, mas ela sabe que ela é independente. Ela não quer encontrar a outra metade da laranja. Ela já é uma laranja inteira e ela só quer uma outra laranja para juntar as laranjas. Tem entendeu? uma questão de ela não vai ser aquela pessoa romântica, ela vai ser aquela pessoa que quer uma amizade, ela quer uma parceria. Uma amizade, uma parceria. Que tem aquela liberdade de vir, que tem o piso, que tem a troca de ideias, não vai ser aquela coisa, mamãezinha, que coisa mais bonitinha. Não vai rolar com essa pessoa. Né? Até porque com aquele Plutão ali veio o mimizinho, ela sai daqui. Como é que chama quando a gente tem tesão, quando a pessoa... É o quê? É sápio? É sápio que você quer falar? Isso, acho que sim, né? Quando você tem tesão, é uma pessoa que é inteligente, né? É sápio. Troca ideia. Sápio. Então. Pois é, vai ser tipo... Tem Agora, que ter eu percebo... intelectual ali. Eu perceberia muito essa questão que eu acho que vocês estão falando, que ao mesmo tempo que tem a essência canceriana do cuidado, do sentimental, do se permitir sentir, permitir ser vulnerável, existe, por outro lado, o emocional, que tende a ser um pouco mais em querer essa independência, não querer ter essa independência emocional, ter esse, de certa maneira, um pouco afastamento, né, emocional, contrastando com o Sol, que não é exatamente uma oposição, mas, engraçado, né? Não é uma oposição, mas está ali oposto até a Urano, né? Que a gente poderia também interpretar um pouco. Eu acho que o que representa ali seria mais assim, a questão que ela valoriza uma independência dela, né? Mas ao mesmo tempo, por Sol estar na casa 11, ela tem essa questão de estar junto de grupos. Então ela valoriza a amizade, ela quer estar junto de amigos, junto com as pessoas. Isso. Ela quer estar junto com as pessoas, mas ao mesmo tempo, com aquele Quirón ali, deve se sentir, às vezes, um peixe fora d'água. Mesmo porque querendo ela acolher, não querendo cuidar todo mundo, às vezes, eu não pertenço, é uma coisa errada. É aquela ferida da inadequação do Quirón. Ela é aquela amiga que, assim, tá ali, tá junto, mas você, às vezes, parece que você não passa um passo além. Como se ela não se permitisse isso, né? Pelo menos ali o simbolismo que eu entendi foi que é difícil dela ser íntima, de compartilhar sentimentos com as pessoas, até mesmo com as amizades, pode ter essa dificuldade. Por Quirón em Câncer. Sim, até né? Porque esse Quirón e esse Sol estão opostões a Saturno lá, né? Que rege a Lua. Então ela tem uma autocrítica muito grande, uma responsabilidade, uma maturidade,
né, que não é natural do canceriano, né, mas que ela tem muito forte, sabendo, não, a responsabilidade do que eu sinto é minha, eu não posso ficar de mimimi, eu não posso ficar me queixar pra galera do meu sentimento. Uma cobrança muito grande, né? Provavelmente ela sente, não tem com quem me abrir, mas ela não se permite, provavelmente. Uma coisa que eu também coloquei é que ela pode ser aquela. Por Kiron tá ali ainda em tipo 11, 12, né? Signos inteiros é 12. Ela é aquela pessoa que ela vai, como fala? Ela vai falar para os amigos assim: não, você tem que se abrir, você tem que falar. Você tem que se mostrar, você tem que, tipo, se mostrar para o mundo, você tem que se comunicar e tudo mais. E tudo que ela fala é basicamente o que ela precisa fazer, né? Que tem essa característica de Kiron, que é o simbolismo do... Agora, o legal é que ela siga esses próprios conselhos que ela, como o Giva colocou. Por quê? Porque talvez, eu não sei se isso ainda afeta um pouco essa questão da essência dela, mas vai chegar algum ponto na vida dela, ela tá o quê? Com 30 anos? Deve ser, né? 2 anos a menos de 30 anos. Mas vai chegar provavelmente a um ponto, ou um trânsito mais forte sobre esse sol, que vai cobrar muito dela isso. Não, ela já passou pelo retorno de Saturno aqui, e tá numa quadratura de Quiron, né? Então tudo isso deve estar sendo remexido intensamente pelos últimos anos, né? Tipo, 2019, 2020, pelo menos, tudo isso aqui deve estar sendo muito balançado, essa questão de se abrir, essa questão de se sentir vulnerável, essa questão das amizades, dos relacionamentos amorosos mesmos, porque tudo isso rege a Lua ali, né? O retorno de Saturno dela rege a Lua que tá na cúspide da 7. Então, provavelmente tudo isso foi mexido. Sim, e a gente pode ver muito pelo ascendente dela, essa questão que a gente falou, que essa toda questão emocional versus a questão da essência dela está sendo, de certa maneira, escondido nessa máscara de ter que ser forte. Máscara, não é que ela está sendo falsa, mas é que... Sempre alegre também, né? O Leonino tem muito isso, de ser sempre alegre, não pode nunca baixar. Não pode ser triste, né? Ou não pode ser mostrar... visto como depressivo, como qualquer coisa. Então, tem muito dessa coisa, ela tem que tomar cuidado para que isso não seja uma máscara de tipo, eu sou forte e não preciso, né? Também há de se respeitar a vulnerabilidade do sol, de deixar-se ser vulnerável, de deixar-se acolher e ser acolhido, né? Então é importante ela ter essa coisa. Acho que do ascendente, da personalidade dela, acho que a gente delineou bacana. Vamos à frente? Quer falar das casas d'água, Adrele? Pode ser, mas eu acho interessante até comentar do Júpiter ali, já que a gente já estava nesse assunto de casa 11. Do Júpiter? O Júpiter ali, o que eu percebi ali é que a questão, assim, o Júpiter ele traz aquela questão que ela quer. O simbolismo de Júpiter é expansão, então, assim, ela pode estar em muitos grupos, envolvida em muitas coisas, né? A questão até, o simbolismo de Júpiter pode ser religiosidade, pode ser uma religiosidade mais relativa também, por estar em Gêmeos, né? Só que ali, em Gêmeos também, é um Júpiter afligido, e ele não está fazendo aspecto com ninguém, né? Esse Júpiter pode trazer ali para ela uma questão de não consigo usar, às vezes, esse planeta, a força dele. Ela sabe que ela tem essa força, mas como não está sendo aspectado por nada, é como se estivesse ali, tipo, ela tem aquela força para fazer, para se relacionar com as pessoas. Para ter uma projeção, né? Social até, né? Sim, também, olha, é como Júpiter rege a casa 5 e a casa 8, né? Então é tipo, é como ela vai, como fala, se divertir, se expressar melhor, usando o Júpiter dela ali, né? O Júpiter trabalhando esse Júpiter, né? Mesmo porque tá na casa, como você falou, casa 5, casa do prazer, né? É uma certa maneira social também,
né? Sim, e daí como que ela pode usar esse prazer? Como que ela pode, tipo, não ficar só dependente do trabalho, porque a gente viu que ela tem um forte aspecto ali com o trabalho, né? Mas como acessar isso, tipo, de forma comunicando-se, escrevendo, indo para essa parte mais racional e também intelectual, né? Também Intelectual, tem talvez se aprofundando, né? Tentando esse aprofundamento nas coisas, apesar desse Júpiter em Gêmeos, né? Então é aí que mora o conflito, ela né? deve ter muitos interesses e dificuldades de se aprofundar num só, né? de um único interesse, né? Exatamente. Mas é algo que provavelmente traz prazer para ela, porque é o regente da 5. E talvez traga até um pouco de originalidade para ela, porque a gente tem Urano ali, né? Na 5 também. E é uma coisa. Urano. Urano. A gente tem Urano na 5. Tá retrógrado, mas ele tá na 5. E também uma coisa que eu reparei também pra gente fechar as casas de fogo também, já que a gente comentou, é que a casa 9 dela, que fala justamente dessa questão espiritual, ou da questão de estudos, né? A casa sagitariana, a casa do rolê sagitariano. Mas essa casa do rolê sagitariano, quem representa ela é Marte, ela traz isso ali para casa 12, casa ascendente, né? Que a gente considerou Marte no ascendente, a gente tem que considerar ele ali também, né? Então, também é um ponto, essa busca de sabedoria, ou essa busca, talvez, pelos assuntos sagitarianos, seja viagem, seja aprofundamento filosófico, ou pensar as coisas da vida, estão ali intimamente relacionadas com o ascendente, né? Ou também... Até uma busca espiritual, né? Porque ele tá na casa 12, né? O regente. Então, a maneira como ela vai buscar essa espiritualidade, que é uma necessidade, vai ser de uma maneira mais filosófica e mais individualista, mas, né, eu sou... extremamente. Ainda mais com a Lua tá oposta a Marte, é total individualista, a Lua em Aquário, mas por Marte estar ali também em Leão, pode ser uma veia artística. Pode ser que ela use a questão do aprofundamento e de se expressar de uma forma mais artística. Leão é muito artístico, é muito, tipo, atuação, dramático e tudo mais. Teatral, né? Teatralizado. Então pode ser que ela tenha uma veia artística ali no fundinho do inconsciente. O problema é que ainda tá na 12, tem inconsciente, talvez ela nem saiba disso. Sim, mas eu acho que ela não sabe. Se ela não sabe, ela, tipo, tá descobrindo. Seria até uma coisa interessante descobrir se ela é uma pessoa espiritualizada nesse momento, ou se vai em algum momento, porque com o representante da 9 na 12, e ainda mais... Tende a ser, né? Uma pessoa que busca uma filosofia, uma crença, um porquê da vida. Né? E isso vai ser muito engraçado porque vai conflitar com a Lua, né? Porque essa busca que ela vai do algo maior, talvez seja uma hora que ela vai pensar, racionalizar o que ela está sentindo, e falar assim, não, será? Não sei. Será que vai ser um conflito sempre dessa Lua que vai tender a se permitir sentir as coisas e ao mesmo tempo ter essa busca, né? O simbolismo ali é bem forte. E é um ímpeto mesmo, né? Onde a gente tem Marte, a gente tem ímpeto para aquele assunto. É uma coisa que a gente precisa, que a gente busca até instintivamente, né? Pode ser que ela não tenha uma crença filosófica, mas ela busca um sentido para a vida, ela busca entender, ela busca uma maneira de escapar dessa realidade que a gente vive, que para mim é uma ilusão às vezes. Ela tem também ali Vênus, né? Então, por ter Vênus ali também, pode propor uma capacidade de se expressar através da arte. Da arte, da música, da pintura. Da dança, da pintura, como é Vênus, né? Do design, da questão de estética mesmo, né? Que pode ser um dom que ela tenha e que esse dom ela pode usar, né? Com os assuntos do dia a dia. Pode ser até como uma forma de cuidar de pessoas, por exemplo, em hospitais ou pessoas
aprisionados, né? Por estar na casa 12. Inclusive, poderia ser uma pessoa que trabalhe, depois a gente vai chegar na casa de terra, mas com esse Saturno forte na 6 e essas posições na 12, poderia trabalhar na área de saúde, alguma área de hospital. É legal e câncer, isso. né? É um signo propenso à enfermagem, né? Que gosta de cuidar. Ela tem um mapa bem voltado, está em conjunção com Quiron, que é um planeta de cura. Isso porque a gente não sabe se ela trabalha ou não, qual é a né? profissão? Por isso que a gente tá jogando simbolismos aqui que a gente tá achando e são repetitivos, né? Porque a gente encontra na 12, a gente encontra na 6, a gente encontra em muitos pontos o mesmo simbolismo das mesmas coisas. E como ali ela tem, né, a casa 10 em Touro, né? De repente uma fisioterapia, alguma coisa assim, né? Que lida com o corpo, que lida com as sensações. Nunca estava pesquisando, estava falando na questão também de ser de escutar as pessoas e de entender às vezes as pessoas. Então, às vezes uma psicologia também, por ter Vênus ali, o Vênus é de Libra, então é a questão diplomata de lidar com as pessoas, e o Quiron em Câncer tem isso também, de você escutar as pessoas, entender elas e falar. Então pode trazer isso também de questão de empatia com as outras pessoas. E ambos, né, fazem um trígono para o Plutão em Escorpião, né? Então ela tem uma tendência até um certo poder para fazer as pessoas, né, mudar o paradigma das pessoas, né, até manipular, se ela estiver usando de uma maneira mais antiética, digamos assim, ela tem um poder de convencer através dessa Vênus, através desse Sol, né, de acolher, ouvir, depois dar um conselho e a pessoa fazer o que ela disse. Mesmo porque ela ainda tem uma roda da fortuna na 8 e em Peixes, né? Então, assim, lembrar que a roda da fortuna ela sempre traz um pouquinho, em linhas que falam, né, que é tipo um segundo ascendente, né? A roda da fortuna. Ela é o ascendente equilibrado, digamos assim. É, o ascendente benéfico. Sem conflito. Então, assim, isso também vai trazer essa matriz que a gente está falando. A roda da fortuna é onde harmoniza. Seria uma pessoa que talvez poderia ser também uma psicóloga. Mas isso é casa de terra, né, Dani? E aí, Dani? O que temos nas casas de terra? Eu vejo a ligação dela inteira nas casas e tudo, porque sendo terra em terra, porque 2 em Virgem, 6 em Capricórnio e 10 em Peixes. Em Peixes. Desculpe, Touro. Eu viajei, bonito. Então, mas eu vejo uma ligação muito forte com Urano em si. Mesmo que tenha Saturno, ela tem aquela coisa toda de, sabe, ser útil, querer ser útil e se cobrar por isso, né, e tá muito forte. Eu vejo também que o fato da Lua estar em Aquário, ter todo aquele... o regente da casa 2 dela tá em Gêmeos, né, e comunicação e aquela coisa, que também faz um trígono, Mercúrio trígono com a Lua em Aquário. Para mim entra muito tecnologia nessa conversa toda, entendeu? Hoje alguma coisa entra muito tecnologia, embora não tenha sido citada tecnologia, aquela coisa. Ciência, né, muito inovadora. Mas de uma maneira que ela possa se expressar, porque ela faz esse trígono com Marte ali em Leão, né? Então, ela talvez tenha que se expressar de uma maneira original nessa coisa que ela faz, né? Talvez com tecnologia, mas criando algo. Eu acho isso é muito forte, né? Assim, e também tem Urano, tem Netuno também ali na casa 6. Se você for pela signos super inteiros, criativa. Signos inteiros. Aquele conflito entre ser séria ou ser doida. E como é uma posição que eu conheço muito bem, tem a estrela fixa Vega ali do lado. Então ela pode ser uma pessoa muito criativa, muito de querer escrever ou, enfim, expor a criatividade ou pôr a criatividade em algum lugar, né? Ao mesmo que eu vejo assim, essa junção com Netuno e Saturno tão próximas, você vê, eu me cobro em ser útil, eu viajo, né? O Netuno faz você viajar um pouquinho, aí chega o Saturno, bota o pé no chão, filho, acorda, você tem que ser útil, você tem que... Isso, você não tem que não depender de ninguém, aquela coisa, fazer o seu,
entendeu? Que é o principal, que o Saturno se cobra muito isso, você tem que ser por si, aí quando tem o aquário ali, é você por você. Você tá no coletivo, tá, mas ao mesmo tempo é você por você. Eu vejo assim. Sei. Não, é você acham? carregando o coletivo, né? Sim, mas aquela coisa Então, sim, ela é o lance de se autorresponsabilizar, entendeu? Mas ao mesmo tempo ter a sua independência. E a Lua precisa disso, o Aquário precisa disso. Eu tô aqui, eu vou ajudar todo mundo, eu vou ser útil. Estrutura, eu vou ajudar na estrutura. Tem um virgem ali que tá se cobrando para se organizar, eu vou ser estruturada. Tem um touro na 10 que eu preciso. Deve ser aquela, como fala, se organizar tanto com dinheiro, né, que tem até a tabelinha, né? A louca das planilhas. Provavelmente. Entendeu? Ela precisa dessa estrutura para ela. Não é nem o fato de ser casa 2, é para ela se sentir bem, para ela se sentir segura, entendeu? Eu vejo isso bem forte. Agora, ao mesmo tempo que é um Saturno muito bem... É um Saturno forte, é um Saturno bem colocado, né? Que vai tender muito mais para a estruturação das coisas, né? Do que para o controle, né? Ou seja, para uma vibe muito mais construtiva, né? Apesar, né? Se a gente for olhar tradicional, tudo bem. Ele está no sexo... Aí justamente você pensa no... Mas ainda assim tá muito bom. Ela está passando por isso, né? Eu penso no caso dessa estrutura, hoje em dia, trabalhar com tecnologia, estrutura. O que é que está dando dinheiro hoje em dia, se você for parar para pensar? Pensa no lado de Saturno. Tecnologia, entendeu? Tecnologia, com certeza. Então, se ela pender para esse lado, que é o que eu vejo muito na lua dela, que é uma necessidade da lua dela, de ser uraniana e toda essa coisa... Se for nisso aí, tá muito que bem. Agora, tem um aspecto que me chama muita atenção quando a gente fala desse Saturno, que é essa oposição com Quirón, né? Que a gente falou tanto ali nesse Quirón, dessa tanto a ferida da sensibilidade, né? Enfim, que a gente já comentou, mas que provavelmente esse Saturno dá uma segurada aí, fala assim, então, é o se cobrar, tipo, Saturno estrutura aquela coisa, mas ao mesmo tempo ele fica ali se cobrando, ele fica ali, ó, não tá bom o suficiente. Segurada, assim, tipo, que já tem a dor da ferida, porque eu tenho essa oposição também, não tenho Sol pra dar uma pioria, tenho Júpiter. Mas a pessoa, ela se sente responsável pelo grupo, né, e ela, às vezes, não se sente parte do grupo. Por mais que se esforce, por mais que corra atrás, que seja bom no que seja bom no que faz, ela fica assim, não é o suficiente, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu vejo isso muito forte. E lembrar que tá na grande conjunção, tá ali na casa 6 dela, né? Então ela acabou de passar isso e tá passando por isso ainda, né? Tá se reestruturando, tá voltando a pensar nisso, tá, tipo, essa questão de rotina e trabalho e se estruturar no dia a dia, no agora, eu acho que ela tá tendo essa ou dificuldade ou ela tá se ajustando para conseguir entrar nos eixos nesse ano. E a grande conjunção mexendo com a Lilith dela também, né? Que é um pontinho do Dodói, né? Olha isso, e é verdade, tá bem. Uma Lilith libriana. E ela tá assim, e a grande conjunção pega muito com a questão da profecção, que tá na casa 8 dela, né? Então, ela tá finalizando alguma coisa, finalizando algum ciclo, terminando alguma coisa, ou trocou de trabalho, ou finalizou algum relacionamento, ou tá em términos de algo, né? E tá passando por isso, né? Tá vivenciando isso, vai vivenciar isso até o próximo aniversário dela. E esse touro no meio do céu, gente? A gente comentou um pouquinho da Vênus, né? Mas um touro no meio do céu, de volta para 12, né? Olha só, não vou chutar não, mas assim, ó, daria um rolê muito certo fazer alguma coisa envolvida tecnologia voltado para hospitais, hein, querida? Porque o negócio poderia, o sistema ir para hospital. Terapias corporais, né? Terapias corporais, ou até coisas que envolvam, né, sensitividade no sentido de trabalhar com sensorial, né? Sensorialidade e tal. Mas com desenvolvimento de algum aplicativo que envolva isso, ou algum sistema, algum programa, alguma coisa. Poderia ser. Na cura, sei lá, vou desenvolver um projeto de alguma coisa para instalar em hospital, instalar em alguma coisa assim, entendeu?
Não só em hospital, né? Lembrar que Não, essa envolvendo tecnologia cura, na da verdade. 12, ela tem muito, né? Para qualquer lugar onde as pessoas tendam a ficar restritas, né? Isso pode ser. Então, ainda mais nessa época, né? Pensando nessa época de pandemia e essas coisas todas que tem que. Essa coisa do contato ter mudado, que, tipo, meio que contato, meio que se mudou. Isolamento social, né? Se obrigou a ser diferente a forma de você estar com as pessoas, não é um contato mais físico. Entendeu? A mesma coisa um tratamento, alguma coisa hoje em dia não pode ser mais físico. Ele tem que ir além disso. Então, esse setor, essa estruturação na 12, já justamente ela pode pensar numa coisa além, para continuar essa estrutura, né, ao toque, aquela coisa, mas de uma forma mesmo que seja, como é que foi, etérea, como é que seria se fosse assim, sensorial e não ao mesmo tempo. Não tem uns aplicativos hoje em dia que tem essa coisa, tipo de passar a sensação, mas passar a sensação, mas não é, sabe? Como é gente, assim, ela criou o Zoom, gente. Ela desenvolveu o Zoom. Não é nem só o Zoom. Eu fico pensando nessa coisa de toque. Pensando assim, vamos supor, eu sei que vocês não sei se vocês não ligam a CMR e essas coisas. É uma coisa de voz que é feita de longe, mas você sente. Você sente, você entendeu? Não é? É exatamente isso que o meu ponto, sabe? Não precisa estar ali, mas eu falo porque eu ouço, dá arrepio na cabeça, a pessoa tá lá do outro lado do mundo, entendeu? É isso. Poderia mas ser. Pode, um negócio legal. Né, ser qualquer coisa, né? Hoje em dia, as pessoas estão sendo terapeutas umas das outras via conversa, fumada. Via conversa. Né? Provavelmente ela faz isso muito com ervas e tal, também, por ser touro ali, é ligado à terra, né? É ligado à natureza. Né? Pode ter uma ligação artística também, né? Através do design, como o Givô falou, né? Ou de algum outro tipo de arte que também possa ser transmitida via tecnologias. O design pode entrar na tecnologia, né? Design de interfaces. Vários tipos de artes hoje em dia são transmitidas através da tecnologia, né? Eu não sei se uma coisa sensorial sem toque, também, né? Porque sabe? ela é muito tem sensorial sem toque é a coisa. É bem isso, sensorial de touro sem toque. Sem toque. Bem SMR. Bem aquariano, né? Negócio bem aquariano. Tem que ver que aquário gosta muito assim. Talvez nessa quarentena ela esteja sendo a psicóloga dos amigos à distância. Certo. Ótimo. Casa muito com a coisa, ela estava com a tecnologia, com a casa 11 e com a casa 12. Entendeu? Eu acho que ela está sendo a psicóloga dos amigos à distância. Ela tem um nodo norte ali em aquário, né? Ela tem essa necessidade, essa missão de alma, assim, de desenvolver o lado humanitário, a solidariedade, de se responsabilizar pelo coletivo, né? Talvez ela tenha algum envolvimento com movimentos políticos, né? Não necessariamente ser uma líder nisso, porque não é muito para o que está voltado o mapa dela. Mas ela deve ter uma ligação forte. E também uma fortuna ali em peixe, tá toda essa coisa da empatia, de ouvir o lado do outro, né? Isso é bem importante. Sim. E o que ela deve atrair de peixinho com esse vértice aqui. Ela tem um rancinho, tipo eu, por peixe. Mas deve estar ali sempre o vértice é justamente isso, né? É aquela não, falei ranço. No caso dela é ranço. É rancinho. O meu é queda, dela é ranço. Sei, ranço é só, enfim. Mas já que a gente estava falando de relacionamentos, não é mesmo, Gilvan? Vamos falar de relacionamento dela. Então, começando com a questão, vamos assim, na 3, o que a casa 3 fala, né? Que também está em Libra ali e vai para 12 de novo, né? A casa 3 dela fala do relacionamento com os irmãos, com os familiares e parentes, né? Não necessariamente com o pai e da mãe, mas com todos os demais, né? Até mesmo amigos de escola, pessoas que ela não teve que escolher estar junto, né? Pessoas do entorno, né? Do entorno, vizinhos. Então, assim, ela tem uma capacidade, um jeito canceriano de chegar nas pessoas, né? E é muito
E é muito assim, inconsciente, é muito tipo, ela chega do jeito dela e as pessoas se encantam e ela vai lá e abraça, né? Digamos assim. Ou as pessoas abraçam ela, um jeito ou outro, né? Talvez ela comece tentando ser muito diplomática por causa de Leão, mas acaba sendo canceriana, né? Né? E o dispositor da 3 ali na 12 também traz uma capacidade de fazer as pessoas rirem, de ver o lado bom da vida, né? De se comunicar bem, mas não necessariamente se comunicar cara a cara, de frente, mas às vezes até sendo aquela pessoa que se comunica via bastidores, através de alguém, através da profissão dela, né? E Talvez o ser útil para alguém conseguir alguma coisa? sim, isso também, Dani. É tipo, através do que ela sabe que é capaz, mas ela não quer colocar a cara na frente, que daí Sim. volta para É de Kiron. bastidores. É de bastidores, né? Uhum. Vai estar no final dos bastidores. A gente tá rindo porque é em vídeo, tá? A gente só se vendo um ou outro aqui. Né? E essa questão também, ela passa, querendo ou não, o que você aprende a se relacionar com as pessoas ao seu redor, você acaba levando isso também para quando você vai fazer as suas parcerias, a sua casa 7, que está ali em Aquário, né? Então, querendo ou não, você vai resgatar como você fez isso na infância para a vida adulta, né? Que você quer encontrar um parceiro ou uma parceira, né? A gente não sabe. Então, é tranquilo, é possível, né, encontrar parceria, só que o dela vai ser muito mais fácil, porque o dispositor está na casa 6, então pode ser mais fácil no trabalho encontrar parceiros, tanto... Vou falar de parceiros, tá? Mas o crush ideal no trabalho, né? Até mesmo até mesmo parcerias de sociedade para trabalhar junto. Pode ser que tenha negócio junto com pessoas que já trabalhou junto, né? Então, essa questão de parceria. E o que é legal é porque, assim, Aquário é muito independente. Porém, no caso dela, ela é muito... Ela não é tão... Ela sabe que ela é independente, porém é interessante, ela gosta de trabalhar com pessoas. É um posicionamento bom para trabalhar com pessoas, né? E ela traz... Eu acho que essas casas de terra, principalmente a 2 e a 6, é muito tipo ser útil. Eu preciso estar ali, eu ajudo, eu me sinto bem em ajudar alguém, entendeu? Fazer para a pessoa chegar bem, assim. É bem, para mim, aparecer muito forte. Assim. E uma outra coisa também que eu peguei aqui é o posicionamento. Vamos lá, né? Aquário. Por quem que Aquário se apaixona, né? Aquário gosta de uma pessoa diferente, né? Diferentão, né? E por estar o dispositor ali na 6, pode ser que um dos simbolismos, não necessariamente que ela queira, né? Mas um dos simbolismos é uma atração com pessoas com problemas de saúde. Para talvez até ter essa oportunidade de ser útil e dar apoio para essa pessoa, né? Então, mas também ela tem essa questão, além de... Ela pode ser romântica, querer algo mais romântico, criativo, até idealístico para o casamento, porque também, querendo ou não, Urano está na 5, e o Urano na 5 traz essa questão. Netuno, na verdade, também, né? Ao Netuno mesmo que tempo, dá aquela para se comprometer nuvenzinha. mesmo, ela quer uma pessoa mais certinha, mais organizada, porque ela tem uma Juno em Virgem lá. Então é complicado também. Se a pessoa for muito louca, muito diferentona, vai até um ponto. Chega um ponto que, opa, essa vaca furada... Eu acho que entra naquele negócio das triplicidades, né? Porque a primeira pessoa por Aquário é Sagitário, né? Então tá ali na 6. Então pode ser alguém do trabalho, a primeira pessoa que ela vai se relacionar, ou algo do tipo, ou alguém muito
peixinho por estar em Netuno ali do lado, né? A segunda pessoa, né, o segundo relacionamento é Mercúrio, então tá ali na 10. Então pode ser alguém Capricórnio, pode ser alguém que fale bastante, pode ser alguém que realmente deliga com a questão que ela precisa, porque eu acho que aquele Netuno, aquele Mercúrio ali, dignificado, ela deve ser tagarela, mas com as pessoas perto dela, não necessariamente com todo mundo. Não, perto porque dela, leonina, meu bem. É tagarela no mundo. no mundo, né? Ascendente leão não nega. Né? Então vai ser uma tagarelinha ali, né? E, e levando agora a questão para as 11, para as amizades e grupos, né? Ali, a casa 11, que é Mercúrio, né? Tá em Gêmeos, Mercúrio. Mercúrio, ele tá na 10, então pode ser que os principais amigos ou a base de amigos dela sejam aqueles que possam ajudar ela na carreira, né? A subir, ajudar ela a subir na carreira, né? E também pode ser aqueles amigos que ela ajude a realizar os desejos e sonhos dos amigos. Ela também tem isso, né? Pode ser também que os principais amigos tenham vindo, né, do trabalho ou da carreira, né? Pode ter vindo desses lugares. Desses ambientes. Também mostra que ela é mais determinada, né, para atingir os sonhos, né, as metas pessoais, e as pessoas, os amigos, podem ajudar isso nela, né? E os amigos, assim, eu acho que, assim, é o ponto forte do mapa. Fala muito com a casa 10, né? Porque é em touro, a determinação ali, ó, vai batendo, sim, entendeu? Sim. Aí tá com o apoio dos amigos do lado para junto eles construírem alguma coisa. Sim, mas eu vejo ali, por exemplo, a questão de casa 11 é muito forte por estar o Sol ali, o regente do ascendente. Então, a amizade na vida dela é, tipo, muito importante. É muito importante ter amigos, estar com amigos, ajudar os amigos. Eu acho que esse simbolismo é visível, né? A gente vê isso, né? Daí, assim, como que ela lida, né, com isso? Conversando, trocando informações, bem geminiano, né? Falando um monte, né? Como ela se é como ela se conecta com os demais, né? Só que, igual eu falei naquela hora, ela, por ter esse Quirón ali, né, e Sol, ela pode se esconder para não necessariamente ser muito fácil para ela se expor para outras pessoas ou para grupos. Então, pode ser que esse Quirón, né, em conjunção com o Sol, pode ser que ela se esconda, por mais que a gente falou tudo, é tagarela, tal, mas ela deve ter aquele questão de ser, às vezes, tímida e tudo mais. Né? Eu acho que ela provavelmente deve se expor, sim, até porque tem um Sol ali em conjunção, só que com muita insegurança, com muita autocrítica, com muita, sabe? Eu vou lá, me exponho, quando eu volto pra casa, eu penso tudo que eu falei de errado, em tudo que... E daí ela se cobra, porque daí a gente volta no Saturno e tudo mais. Eu ia falar exatamente isso, aquela coisa, tô ali, beleza, depois eu vou voltar, putz, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Saturno é aquele, como fala, aquele professor que fica na cabeça, né, e fala assim... E o Quirón também, né, os dois juntos ali, ó, cri. O Quirón traga essa coisa de cobrança dupla, né? Aquela cobrança dupla. Enquanto um tá do lado e no pé do ouvido, do outro lado tá conversando. Eu acho que até é mais forte, porque Quirón, querendo ou não, Quirón, ele não cobra tanto. Quirón é mais aquele medo de você fazer aquilo. E daí vem Saturno, bota aquele medo em cima, intensifica. Eu acho que deixa a ferida mais exposta. Né? Então, ali ela tem que trabalhar muito com a questão de equilíbrio disso, de não ficar se culpando ou se cobrando demais, né? Pelo que ela está se mostrando, porque ela está se fazendo, né? Ela tem que
não ter medo dessa Esses parte. planetas dela, da casa 5, eles são os 3 retrógrados, né? Inclusive o asteroide, a Vesta ali, é retrógrada também. Então, né, essa casa dela é uma casinha onde ela costuma não se permitir, né? Essa coisa de sentir prazer, essa coisa de curtir, de ficar por ficar, de fazer alguma coisa que é inútil, mas ela gosta. Ela provavelmente tem muita dificuldade de fazer isso, né? Vou passar o domingo vendo série sem fazer nada. Não, tem uma ansiedade, uma coisa, não, eu preciso produzir algo, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu me envolvo com alguém, eu já quero saber logo qual é que vai ser depois, mesmo tendo essa lua em aquário, né? Mas Saturno na 5, ele tem essa tendência, né? Tipo, eu quero para ontem um compromisso, eu quero saber onde eu tô pisando, eu não quero me perder aqui. É uma necessidade de segurança para tudo, né? Tipo, tem que ter seguro para tudo. Acabou de conhecer, quer saber a data do casamento. Mais ou menos isso. Mas tem um ponto que eu achei bem interessante no mapa dela, que é justamente o ponto focal ali do Plutão. Porque, diante de tudo que a gente falou, o Plutão mostra muito que ela tem, que a gente interpreta ele casa 3, casa 4, mas se a gente joga ele na casa 3, essa comunicação profunda dela que conversa muito com a Vênus, e conversa muito com o Quirón, e conversa muito com o Saturno, né? Que poderia... Querendo ou não, são os 3 pontos principais, assim, que você parar para pensar, né? Todos eles são muito fortes. E que vai fazer a quadratura com o Marte da expressão, e a Lua já mais de um pouco tendência a distante, né? Mas pode viver um pouco esse conflito, mas talvez eu até diria que poderia ser um ponto muito forte para ela trabalhar com algo assim, porque essa comunicação profunda dela mexe com todo o mapa. Não é uma comunicação, né? Mas ela profunda, é mais o jeito que ela pensa, porque a comunicação está em Mercúrio. Do caramba. Intuição. Né? Ela sabe o que dizer, quando dizer, como vai cair. Sim. Eu vejo que ela tem essa... Apesar que retrógrado, ela pode estar aprendendo a lidar com isso agora, né? Porque... Mas ele conversa com a Vênus, conversa com o Quirón, e isso acaba sendo para os outros, porque o foco dela é para os outros. Então, eu acho que é muito esses impulsos, né? Porque, querendo ou não, Plutão fala desses impulsos mais violentos, fala dessa coisa mais forte, mais forte que Marte, ali, né? Os 2 planetas instintivos dela estão em quadratura com esse Plutão, então ele é a pólvora assim que vai... Só que faz sextil com Saturno. Então ela pode vir a aprender com Saturno a segurar um pouco isso. E os 2 são retrógrados também, né? Tanto Saturno quanto Plutão. Então eles são um pouquinho mais retirados, né? Essas ocasiões de ser explosivo, elas devem acontecer, mas não em tanta intensidade por causa dessa energia do planeta estar mais contida também. Pode ser mais interno mesmo. E as casas d'água, Teli? A gente acabou comentando já, né? Porque tá tudo muito misturado. Tem Escorpião, né? Que a gente acho que é a casa que a gente não comentou ainda. Então, provavelmente, a relação com a família dela deve ser bem intensa, né? Talvez, às vezes, até um pouco dela querer dominar a família, porque ela tem esse Plutão em Escorpião, né? De querer dar uma conduzida nas coisas, mas não de um jeito que seja também... Será que também não pode ser ao contrário, ao invés dela dominar a família, também a família dominar ela? Pode ser. Entra a Lua ali, né? Olha a Lua em quadratura, né? A Lua é mãe. Sim, tem a Lua em quadratura. Pode ser que a mãe... Na verdade, talvez ela queira se importar. Tem uma questão com a mãe. Tem quadratura com a Lua e com Marte também, não é? Querendo ou não, com Marte... Quadratura com a Lua costuma trazer esse tipo de jogo de poder, né? Entre mãe e filha. Eu acho que pode ser um simbolismo, né? Como a gente não conhece, então, assim, a gente está jogando simbolismos que a gente consegue traduzir. Sim, mas que é claro que com um dos pais ela tem uma quadratura, né? Uma tensão maior, e com um flui muito bem, porque se a gente olha os regentes de casa, né? O de maior autoridade é o Sol em trígono também.
né? O Sol faz um trígono com Plutão Sim, ali. sim, bem ou mal. Mas, por exemplo, o regente da casa 10, que pode ser a figura de uma autoridade da infância dela, da família dela, ela tem uma relação boa, que é Vênus, né? Mas, por outro lado, o regente da própria casa 4, se a gente olhar o clássico é Marte, ela tem uma quadratura, que justifica a quadratura com a Lua. Eu até chutaria que ela teria realmente um problema muito mais com a mãe do que com o pai. Ela flui, né? Muito com o pai, o Sol ali flui. Com a mãe já tá Isso. aquela coisa tensa. Tanto o Sol quanto a gente da 10. Se bem que com o pai, se a gente pegar aquela oposição com Urano, pode ter alguma coisa não tão boa com a figura paterna também, né? Urano pode trazer a questão de não estar junto na infância, ou algum Acho que de ser muito né? crítico, né? Porque ela tem uma posição com Saturno e Netuno ali, né? Aquela pessoa que dava também um sossego-leão para essa independência aquariana que fazer, que acontecer. E esse pai, de repente, dá uma podada ali, dá uma... Talvez essa podada foi que deu essa calada um pouco no leão, não? Vamos supor, essa podada que existiu que deu essa calada no leão que queria sair e fez ele ser tão recatado. É bem um controle, né? Um controle da exposição, da expressão própria. Se bem que aquele Urano ali, gente, se a gente pegar o simbolismo de Urano, lembra o que o Urano fez com os filhos? Que a gente já até comentou um monte de vezes, né? Então pode ser algum pai ausente até, se a figura não existir, né? Uhum. Se acontecer, mas é um simbolismo, isso a gente está tudo supondo aqui a partir dos planetas, só a pessoa vai entender isso, né, e só os dramas, porque igual o nosso amigo Richard fala, né, o mapa não tem alma. Eu acho que por estar na casa 5 ele não deve trazer esse simbolismo em si, mas eu acho que pode ter uma questão assim, de uma ausência emocional ali, né, da autoridade, da crítica. É bem provável que tenha. Pode ser que venha até, na verdade, pode ser do pai ou pode ser da mãe, mas enfim, de algum deles, com certeza. E a casa 8 dele? A casa 8 é uma casa que tem 2 asteroides ali, dando uma modificada nela, né? Que ela é uma casa em peixes, é uma casa que fala do subconsciente, né? Das tuas sombras, né, dos teus preconceitos. Ela ter essa tendência a ter um preconceito com um peixinho é natural. Ter uma coisa assim de... é muito... Provavelmente ela pensa, é tão inocente, é tão... né, iludido. Porque é uma coisa que ela tem dentro dela e ela não aceita dentro dela, né? Até porque ela tem uma fortuna ali, ela tem... justamente nessa ilusão, nessa credibilidade, nessa sensibilidade maior, é onde ela se sente bem. Só que ela não se permite por toda essa configuração do mapa dela e acaba gerando esse preconceito, né? E ela tem a Ares ali, a senhora da discórdia, né? Que provavelmente traz um bando de treta interna para ela, né? De mais autocrítica, mais, né? O anjinho e o diabinho falando no ouvido ali. E tem a Pallas também, né? Que é um asteroide mais benéfico. Ele traz aquela coisa criativa, né? Ela tem essas tretas internas dela, mas ela tem soluções criativas para sair dessas tretas. Ela tem uma intuição aflorada que ajuda ela nesses momentos que a coisa dá uma caída. Mas no momento que ela aprender a trabalhar com essa casa 8 dela, ela vai se sentir muito mais em paz, muito mais plena. No momento que ela aceitar o peixinho dela interior, você tá falando? Quando ela aceitar o peixinho dela interior. Abraço o peixinho, exatamente. Depois eu conto. Abraço, peixinho. Tá bem. Peixinho tá bem, né? Mas uma coisa do peixinho ali na 8 pode ser também a questão relacionada à espiritualidade, ao ocultismo também, né? Também, de ser meio ela tem uma tendência para isso. Né? Uma tendência para isso, né? É bem de boa ali.
Talvez até uma certa, ou seja, quando ela busca isso, ele pode indicar um certo caminho também, né, por ser a roda da fortuna, né? Ou seja, buscar essas soluções mais espiritualizadas pode ajudar ela com as crises, pode ajudar ela com todo o significado, né, toda essa questão casa 8, né? Então, de novo, abraço peixinho, abraço espiritualidade. É o ano da casa 8, tá? Da casa 8. Exatamente. Não tem ano mais propício para você fazer um mapa astral, querida. Não tem. Já ganhou. Já tá ganhando. E a 12, Nelly? Terrível, casa 12. A 12 a gente já deu uma comentada também, né? Em câncer, né? Então, em algumas linhas da astrologia kármica até diz que é o ascendente que a gente teve na outra vida, é um ascendente inconsciente, a gente tem aquele comportamento. Não concordo, e a gente porque eu não sou canceriana. Né? Ela tem o sol em câncer, né? Então ela sabe que ela tem o lado canceriano na vida. Mas provavelmente ela tem uma coisa assim de vez em quando se vitimizar um pouquinho, uma coisinha, mas ela não reconhece isso. Porque o lado leonino dela ali, não, eu sou sempre alegre. Cuidado com a chantagem emocional, hein? Cuidado com a chantagem emocional. Câncer na dor. Aí vai pro quarto, coitadinha de mim. E tem, né, toda aquela questão que a gente já comentou, né, da Vênus, da habilidade do artístico. Casa 11 e 12 não tem como falar, e a 5 porque ela conversa com o mapa inteiro. A gente falou, vai falar dela, vai voltar nela e volta, e vai e volta. Exatamente. Cheia, né? Muito significativa, né? Ou seja, tanto a casa de relacionamentos, de prazeres, de amigos e, né, essa casa de espiritualidade, todas essas áreas da vida são muito presentes. A casa 12, ela é considerada a nossa porta de entrada para o mundo e a 8 a porta de saída, né? Então ela fala da nossa, né, das nossas questões mais inconscientes, assim, a nível até às vezes da relação com a mãe, da relação que a gente teve durante a gravidez da mãe, né? Então a gente tem aquela tendência a querer voltar para aquele mundo que a gente vivia perfeito, protegido, né? Em algumas, dependendo da crença da pessoa, para outras vidas ou uma existência espiritual. Então é uma casa que fala também de uma tendência ao escapismo, né? Ela tem Marte e Vênus ali. De repente ela gosta de beber, ela gosta de uma, né? Apesar de ter toda essa responsabilidade saturnina aqui, ela tem uma tendência ao escapismo da realidade também, né? De vez em quando. Talvez escapismo até com, sei lá, com luta marcial. Poderia. Coisa assim, sabe? Pra bater, pra, tipo, botar pra fora. Sei lá, um boxe, um Muay Thai da vida. Sei lá. Não entendi o que tu disse. Não, um escapismo talvez com Marte na 12, porque Marte tá lá, querendo também, ou não. Também. Entendeu? Uma coisinha meio voltada pra luta, sabe? Botar pra fora na luta, naquela também. Coisa do esporte, da musculação, alguma coisa. Também pode ser. Eu arriscaria dizer muito mais da Vênus. Um certo vício. Mas eu arriscaria dizer muito mais da Vênus, porque essa Vênus traz o prazer de se escapar, né? Escapar, né? Não, mas querendo ou não, ela pode achar isso também, esse escapismo, não em Marte. Por que não a ação também não seria? Porque tem gente que fica hiper mega feliz fazendo musculação também e é um prazer também, né? Eu acho que os simbolismos são vários ali. Como a gente não a sabe... A própria tecnologia, né? Porque a casa 12 é em Câncer e é regida por Aquário, né? Ficar ali perdida horas na rede social também pode ser um significador dos vícios que ela vem a ter, né? Porque a casa 12 fala de se escapar por meio de vícios, né? Não necessariamente é alguma droga. Às vezes são vícios daquela rotina, aquela coisinha que a gente se perde. Por isso que eu acho que, sei lá, uma coisa voltada pra luta, pra arte, pra musculação, é um escapismo muito bem-vindo, porque você tá cuidando da saúde da mesma forma, né? Querendo ou não, você... tem que... Não pode escapar é uma coisa inconsciente, e não lidar né? É uma coisa que a gente não escolhe, vou escapar por aqui, é inconsciente. A casa 12, ela é tão difícil de entender justamente porque ela é inconsciente. E falando, então, agora, né, que a gente já rodou o mapa, alguns pontos, assim, da questão só
como que tá o atual dela, né? E vendo questões de técnicas Progressão ou preditivas e tudo mais, né? O atual, a gente não está falando do crush, a gente está falando da sua vida, querida. Até porque crush com esse Saturno retrógrado é tenso. Né? Ela tá tendo um ano de casa 8, né? Então ela tá finalizando, a gente já falou no meio, mas também ela tá tendo uma revolução solar de casa 7. Então ela está pensando em questões de parceria, vai ser um ano com mais pessoas, se não pessoas necessariamente parceiros ou parceiras, pode ser com sócios, enfim. Né? Aí eu fico pensando, você tem um mapa assim na época de pandemia, que você não pode sair nem fazer nada. Que calma, ela faz aniversário até ano que vem, gente. É desse ano até ano que vem. Não, mentira. Como fala, tem um foco também na saúde e nos amigos, porque os principais, como fala, Saturno está na 6, então pode ter um foco também na questão de saúde, de trabalho, né? E questões relacionadas aos amigos, principalmente. Sobre os trânsitos de profecção, né? Ela está tendo uma oposição atual de Júpiter oposto a Vênus. Então pode ser alguma questões de complicações mentais ou brigas com irmãos, familiares, afins, né? Pode estar nesses momentos mais tensos, assim, né? E também Júpiter está fazendo uma quadratura com Netuno, e Netuno está na casa 8 dela. Então pode estar tendo alguma questão de ou dificuldade em relação ao dinheiro dos outros, ou altos e baixos em questões de finalizações, volta e vai para frente, e tá tendo esses probleminhas assim. Pensando pela lógica da pandemia, pode ser alguma coisa com trabalho, né? Tipo, realocação. Pode ser. Então, assim, os trânsitos são esses, de que ela pode estar passando nesse momento. Que estão remexendo com tudo na vida dela, né? Porque mexe com a Vênus, mexeu com o Sol, mexe com a Lilith dela ali, que a gente até acabou não comentando, né? Mas A Lilith, eu acho que ela é até tranquilinha ali, né? Não tem nenhum posicionamento. Não é tranquila nunca, mas. Não. Ela pelo menos não tá fazendo nenhum aspecto tenso, né? Isso, ela provavelmente traz um desejo oculto de conquistas materiais e tudo mais, né? Porque ela tá regida. Não faz uma quadratura ali com Saturno, não, gente? Hã? 14. Faz uma quadratura. Faz uma quadratura de Lilith com Saturno. Quadratura com Saturno. Viu como ela não tá quieta, não, essa danada? Não, tá aqui. Ela deve trazer uma cobrança interna, né? Um desejo oculto ali por ter mais conquistas materiais, né? Porque ela tá na casa 2, regida por Vênus. E é uma conquista de luxo, tá? Deve ser uma questão assim, eu quero aquele iPhone, sei lá das quantas. Saturno vai falar assim, custa caro, minha filha, não pega. Mas no fundo, ela quer. Ela quer um iPhone. Entendeu? Deve ser um negócio. Sendo bem mexido, ela tá em quadratura com a vida, Lilith do trânsito também, né? Uhum. Em oposição, na verdade, com a Lilith do trânsito. Saturno é literalmente o Chaturno do mapa dela, né? Porque poda ela em tudo quanto é coisa. Eu quero pra isso, Saturno não. Então, vocês estão entendendo a minha situação agora? A gente logo pergunta, foi bom pra você? Assim como foi fala assim com a Miragama. Ajudado, tenha sido boa pra você também. Mais um pouquinho mais de emoção nesse coração aquariano gelado. Né, aceitar o peixinho interno, né, parar de se chicotear aqui um pouquinho. Não é? E vamos terminar com essa. Foi bom pra você? Não, com a voz do Marcos, repete.
Repete, Marcos. Tá bom. E a gente termina, então, essa leitura perguntando: foi bom pra você? Você acabou de ouvir Leitura de Mapa Astral às Cegas. Obrigado por estar conosco e até a próxima.